Oi, oi, para você que está escutando o Produdiz, um podcast sobre o mundo de produtos digitais, onde a tecnologia e a vida real se encontram. Eu sou a Ingrid, para quem ainda não me conhece, eu gravei o primeiro episódio falando um pouco sobre mim. Eu juro, não é Eurotrip, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais. E, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro episódio. Hoje a gente vai falar sobre algo que quase todo Product Manager vive, mas vejo pouca gente falando abertamente, o lado emocional de construir produtos. A empolgação do início, causas, entregas, frustrações, chororô, mudanças, vitórias, enfim, dias de luta e dias de glória. Eu vou conduzir esse papo hoje com uma convidada super especial, que saiu direto do LinkedIn e que virou minha amiga pessoal. Quando eu digo que eu também faço networking como alternativa de fazer amigos na vida adulta, eu falo sério. Ela que é carioca, beach tenista, flamenguista e claramente produteira. Paula Lotti, seja bem-vinda e conta pra gente quem é você e o que a gente não vê sobre você no seu LinkedIn. Depois de uma introdução dessa, maravilhosa. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui nesse projeto, né, da Ingrid, que, assim, eu super acredito e eu tô super animada, assim, de estar podendo participar aqui. E essa pergunta, né, quem é você fora do LinkedIn, é uma pergunta muito boa, porque a gente costuma, né, mostrar os nossos cargos, cases, os aprendizados, né? Mas muitas vezes a gente não mostra os bastidores, né? Quem é a gente com cansaço, terapia, tudo que tem por trás, né? Desse universo aí que é a nossa rotina. Mas me apresentando rapidinho, você já deu alguns spoilers, né? Eu sou carioca, tenho 32 anos, moro no Rio, sou uma apaixonada pelo Rio, adoro praia, café, trilhas, bem carioca raiz mesmo, né? E eu tô como Product Manager hoje no Grupo Boticário, e tô super animada aí pra gente bater esse papo falando um pouquinho do lado emocional de construir produtos. Gente, pra quem não sabe, eu e a Paulinha, a gente se conheceu num post no LinkedIn, começamos a trocar muito. E aí eu atualmente moro em Juiz de Fora, que é do lado do Rio. Eu costumo dizer que aqui é o litoral de Minas. E aí a gente se encontrou, né? Trouxe a Paulinha para palestrar sobre esse tema. E foi daí que surgiu, né, a ideia da gente gravar o primeiro episódio. Acho que a gente está estreando aqui com o pé direito. E eu vou contar com a Paulinha aí pra gente conversar um pouco sobre isso tudo. Vamos Bora! lá. Olha, o que eu fiquei pensando aqui da gente conversar hoje, né? Eu lembro uma época ali de produto que a gente ficava meses fazendo discovery, estudando, né, definindo. Acho que isso tem mudado um pouco, né? E o ciclo emocional ali de produto, ele vai iniciando ali, né? Quando o projeto chega, quando uma iniciativa começa e tem toda aquela empolgação, às vezes uma pressão. E aí eu queria ouvir de você, Paulinha. Quando você começa um projeto novo, como que você faz para equilibrar essa ansiedade, né, de entregar rápido, mas considerando, né, o tempo que todo discovery precisa, que toda iniciativa precisa? Perfeito. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse lado emocional, né, na construção de produtos, porque assim, em primeiro lugar, para mim, o produto ele é feito de pessoas, né? Então, se a gente não entende ali o que move as pessoas, o que trava as pessoas, a estratégia ali por trás, acaba o dia a dia não sendo sustentado, né? Então, o começo de um projeto que a gente tá falando aqui, né, conversando, que é como se fosse a fase da empolgação, né? Onde tudo é possível, a gente tá com um propósito, ainda não temos pressão, vamos dizer assim. É um momento um pouco perigoso também, né? Porque esse início ele vem cheio de energia, todo mundo animado, normalmente, né? Um Miro super bem estruturado, a gente com ideias fluindo, né? E é fácil cair nessa armadilha de vamos fazer acontecer, vamos entregar, né? Vamos mostrar resultado. Só que antes de sair abrindo mil histórias no backlog e puxando várias iniciativas, eu acho importante a gente parar e pensar, beleza, mas o que a gente está tentando resolver aqui, né? O que a gente já sabe? O que a gente ainda não sabe, né? Isso tudo acaba ajudando a gente a transformar, vamos dizer assim, uma certa ansiedade em uma direção. Então, a gente conseguir
construir uma base sólida, né, nesse início, para mim é muito importante. Em vez de precisamos entregar rápido, vamos pensar assim: ah, beleza, vamos entregar rápido, mas o quê exatamente? Porque se a gente não tiver muita clareza, é só um desespero com deadline, sabe? Nossa, total. E não é só a nossa ansiedade que a gente está gerenciando, né? Tem a ansiedade ali do stakeholder, da nossa liderança. Às vezes já até prometeram, né? Um prazo ali e a É gente tem que raro, mas ficar. acontece. Acontece mais do que deveria, né? E aí a gente fica, né, pensando, eu acho que tem aquela máxima, né, de começar pelo problema, né? Mas muitas vezes as iniciativas já chegam com peso, com um dono, né? E eu já me aconteceu muitas vezes, né, dessa pressão, dessa empolgação, né, me fazer ir pulando etapas, né? Então, eu lembro que meus primeiros discoveries tinham esse miro completão. E aí eu cheguei por um momento de tanta pressão que eu já fazia ali um docs, né? Às vezes nem fazia um miro porque tava corrida de tempo, né? Me Uhum. conta, assim, você já passou por algum momento que essa pressão inicial já te fez pular essas etapas que você trouxe e aí depois, né, o preço foi caro? Conta aí pra gente algum momento que isso aconteceu. Totalmente, totalmente. Eu lembro, assim, de um projeto bem específico que foi exatamente esse contexto, assim. Tudo muito acelerado, projeto, né, mega estratégico, com alta visibilidade, né, e com aquele sentimento de que tudo tem que sair para ontem, né? E somado a isso, um contexto completamente novo. Aqui eu estava falando de um produto do zero. Então imagina, a gente não tinha nem muito de onde partir, dado que a gente estava começando a construir algo, né? E eu fui junto, né? Naquela vontade de mostrar resultado logo, vamos cuspir aqui um roadmap, né? Na verdade, um cronograma disfarçado de roadmap, né? E só depois eu percebi, assim, que todo o time, né? Que a gente acabou inicialmente não conseguindo fundamentar muito o problema. A gente estava indo por um caminho que a gente não ia nem resolver o problema certo, porque a gente não investiu tempo em descobrir qual era o problema, sabe? Então, percebemos assim que a entrega aconteceu no prazo, uma primeira entrega que a gente tinha lá específica, mas quando a gente foi olhar para o impacto, ele foi assim quase zero, porque a gente até desenhou alguns critérios de sucesso e tudo mais, que foi justamente a frustração assim da gente olhar e falar, putz, a gente trabalhou no problema errado. Então, como não era um problema, até o que a gente setou como métrica de sucesso, a gente não viu uma mudança de ponteiro muito expressiva, né? E não porque a gente fez errado, sim porque a gente fez a coisa errada. Então, o que eu mais aprendi, assim, nesse processo foi que, olha, Discovery não é luxo. A gente vai ter que realmente vender isso, né? A gente sabe que os stakeholders ficam ali numa ansiedade, muitas vezes não entendem um pouco como é o processo de produto, mas o que evita realmente que o projeto vá por um caminho assim que não faz muito sentido é a gente investir muito nesse início e na fundação mesmo do Discovery, e dando visibilidade também, né, dos progressos para não ficar essa sensação de eterno Discovery, né? Porque Discovery virou uma palavra às vezes proibida. Não pode falar, que parece que é um negócio que vai demorar um tempão e nunca vai chegar a lugar nenhum, mas é isso, acho que profundidade e alinhamento de expectativas também. Nossa, total, assim, eu acho que muita gente tem medo até de falar Discovery. Eu comecei até a mudar um pouco. Eu falo, eu tenho que dar uma definida aqui, eu vou fazer uma descoberta, porque Hum. às vezes o meu stakeholder tem até medo, assim, né, de ser um processo muito demorado. Mas na verdade é o que você falou, né? A gente definir qual que é o problema para tentar fazer a coisa certa, né? Eu acho que o que você trouxe é o tipo de coisa que a gente não põe no LinkedIn, né? Eu fiz, entreguei, não moveu ponteiro nenhum. Mas isso acontece com todo mundo, né? A gente não vai acertar sempre, a gente não vai ter muitas vezes o tempo que a gente precisa para fazer um discovery. Então eu costumo dizer, né, construir software é a gente construir algo que é invisível aos olhos, invisível ao toque, ao cheiro. Software não tem cheiro, né? Então nossos produtos não têm cheiro. Tudo bem, não estou falando que construir um produto que tenha cheiro seja mais fácil. Porém, quando a gente está definindo ainda, né, fica muito mais complexo ali de saber, né, de qual que é o problema que vai resolver. E esse início, ele é fundamental,
né? Lá atrás, quando a gente falava de gerenciamento de projetos, né, que até você trouxe de cronograma, eu sempre ouvi dizer, o planejamento, ele é essencial, é aquilo, né? Se eu vou cortar uma árvore, eu passo mais tempo afiando o machado e tal. Então, eu acho que um bom discover é isso, né? Afiar o machado, garantir que a gente tá olhando para a coisa certa e construir, né, um caminho ali para todo projeto que vai acontecer, toda iniciativa que vai acontecer em sequência. E um bom produtor, ele não faz sozinho, né? Então, ele está iniciando, muitas vezes liderando, né? Muita gente me pergunta, o gerente de produto, ele é líder, né? Muitas vezes não vai ter um cargo de liderança oficial, mas vai liderar projetos, iniciativas. E um ponto principal é construir, né, uma confiança ali com o time, com os stakeholders, logo no início, porque depois a gente sabe que, né, passaremos por várias turbulências aí. A Paula fez uma analogia bem legal de montanha-russa, que eu vou deixar para ela falar depois. Mas eu queria ouvir de você, Paulinha. Como que a gente faz para construir confiança logo no início ali com time, stakeholders, pessoas técnicas, operações, enfim? Legal, legal. A gente falou muito sobre a parte de produto em si, né? Do negócio, de você entender bem o problema que teu produto vai resolver, quais são as métricas, tudo isso é muito importante. Ele tá num pilar importante, mas existe esse outro pilar, que é o pilar de realmente pessoas, né? Então, para mim, essa confiança ela precisa ser construída desde o início, com muita coerência e vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Coerência no sentido de você cumprir o que você fala, ser transparente, não vender sonhos demais ali, né, pro teu stakeholder. E vulnerabilidade no sentido de você se colocar num papel de ouvinte mesmo, né? Você admitir quando não sabe, você perguntar, você ouvir. E é por isso que eu acho importante, logo no começo de qualquer projeto, ou até se o projeto já estiver andando e você entrar no time, você criar esses pequenos rituais e relacionamento com o teu time, isso aí é super importante, né? A galera que vai estar ali no dia a dia com você, um cafezinho com seu tech lead, né? Uma conversa de bastidor ali com o time, para conhecer cada um. Eu costumo sempre marcar o one-on-ones, né? E one-on-ones estruturados, com propósito, com foco mesmo, em conhecer a pessoa. Primeiro, quem é a pessoa, que nem você começou o episódio falando, né? Quem é a Paula fora do LinkedIn. Eu sempre pergunto, quem é você no CPF, né? Eu quero saber quais são, da onde a pessoa é, qual o contexto de vida dela, né? O que ela quiser abrir ali também sempre deixo muito à vontade. Mas para já criar esse vínculo, né? A gente depois é tão atropelado pelo dia a dia, um monte de reunião, prazo, né? Várias coisas ali pegando fogo, às vezes a gente acaba não tendo esse tempo, que eu acho importante a gente arrumar também, no durante, né? Mas aqui o foco é o começo. E a gente conseguir, de fato, construir essa confiança, conversar com as pessoas, entender. Beleza, quais são as tuas dores hoje no produto ou no processo, né? Se for o stakeholder. O que está funcionando? Se colocar nesse papel de aprendiz também, né? Já não chegar querendo mudar tudo, né? E Sim. sim entender o cenário, né? Entender o terreno ali, para depois até você conseguir ter ideias, né? Provocações, com uma base mais sólida, né? Então, essa confiança é, assim, para mim, muito importante e você entender que você não tá ali para brilhar sozinho, né? Mas para construir junto com time, pares e stakeholders em geral também. Tem uma coisa que às vezes a gente até esquece de fazer, que é se apresentar, né? Não sei se já aconteceu com você, Nossa, mas a assim, gente chega num projeto e a gente tá tão ligado assim 220 que já me aconteceu de chegar numa reunião e já ir tocando, mostrando o roadmap, mas por quê? Às vezes a minha liderança ou outro stakeholder já me passou o contexto, já me passou o produto, eu já cheguei, só que às vezes naquela sala tinha alguém que nem me conhecia. E aí, né, já me aconteceu assim, da pessoa levantar a mão e falar assim, tá, mas você, quem que é você? Você é PM de onde? E aí eu fiquei, nó, né, nem me apresentei. Então, sabe, a gente separar um tempinho. Gente, em gerenciamento de projetos, né, tradicional, tem o famoso kick-off,
que eu, pelo menos, uso muito aqui na rotina de produto. A gente faz um kickoff, sabe? Por mais que a gente esteja gerenciando produtos, né, que talvez não vai ter um meio e fim ali, estamos falando de iniciativas, né? Então, começar ali se apresentar, igual a Paulinha falou. Eu gosto também de trazer esse lado um pouco pessoal. Então, poxa, eu sou corredora, né? Então, eu sempre falo, ó, eu sou corredora, cuido do produto tal, faço isso, tô aqui na empresa há tanto tempo, né? Às vezes tem empresas maiores, né, como o caso da Paulinha, que trabalha no Boticário, eu já trabalhei também em empresas grandes, que tem tanta gente que fala com esse stakeholder, né, que se você chegar ali no 220 e não falar quem é, como é que você vai ter uma confiança, né, lá na frente, quando aconteceu um caos ali, né? Perfeito, você trouxe só um ponto assim que fui lembrando aqui conforme você foi falando, né? Até engraçado. Mesmo dando esse contexto, né? Por exemplo, marcando o one-on-one, falando com a pessoa ali. Ah, quero conhecer você primeiro, saber quem é você e tudo mais. Acontece muito comigo da pessoa pular completamente a etapa pessoal e já partir para quem ela do trabalho, né? Então, a gente tem essa coisa também de, até para criar relações, às vezes as pessoas têm essa dificuldade porque elas já entram ali no caos do projeto, elas já estão tão, né, querendo partir ali para o operacional que esse vínculo se perde. Para mim é um pouco prejudicial, porque no fim, quem vai estar contigo ali, né, segurando a tua mão, quando tiver um deploy em produção tarde, ou alguma coisa der errado, tiver que ficar até mais tarde, ou precisar fazer alguma força-tarefa, são essas pessoas. Então, quando você constrói um ambiente seguro, leve, em que as pessoas têm confiança uma nas outras, isso se torna um pouco mais leve, né? Quando você tem esse ambiente. Eu tenho uma amiga que trabalha para uma empresa na Alemanha e ela estava contando a diferença, né? Que o brasileiro ele gosta de fazer esse small talk, né? Falar do tempo, perguntar, fazer um cafezinho. E eu confesso que eu já fui uma pessoa que achava uma perda de tempo isso. Às vezes falar da vida pessoal e tal. Mas hoje eu vejo a diferença, sabe? Quando você conhece minimamente a pessoa, né? Sei lá, você saber se ela já treinou, ela é uma pessoa da manhã, já foi treinar, já tá agitada, ou não, é uma pessoa, né, mais noturna ali. Faz diferença. E como a gente tá falando de ciclo emocional aqui, você conhecer os seus stakeholders e dar o espaço também para eles te conhecerem, vai fazer muita diferença, né, Paulinha? Para depois, quando você falou aí que vinha um caos, um cenário mais frustrante, você ter aquela pessoa para te apoiar, né? E não para só te cobrar, né? Perfeito, porque aí a gente já entra na segunda etapa, né? Que é o meio do caminho ali e começa realmente o dia a dia a acontecer. Exato. E aí, né, a gente falou aqui do início, onde geralmente as coisas estão indo bem, a gente promete um monte de coisa, um roadmap e tal. Só que, né, vem a vida, vem muita coisa acontecendo geralmente no mesmo tempo, né? O que geralmente tira, assim, a pessoa de produto do eixo? Quando a gente está evoluindo as iniciativas, né? O que geralmente acontece que vai levando a gente ali para um desalinhamento, para uma incerteza no projeto? O que você vê? Assim, na minha experiência, o que costuma mais acontecer é quando assim as narrativas começam a divergir. Então você está num caminho, né? Aí alguém de uma liderança fala uma coisa, o time entende de um terceiro jeito. E aí pronto, começa, né, um desalinhamento. Então por isso assim, para mim, às vezes quando a gente fala do caos, né, não é um erro técnico, é mais um ruído de alinhamento mesmo, né? Nesse momento que as coisas começam a sair do eixo, é aquele momento que você, de repente, faz uma agenda e esquece de mandar uma ata, não coloca ali os próximos passos, quem é o responsável por cada coisa, qual vai ser a próxima agenda. Dentro de uma agenda, você começar dando um briefing ali para as pessoas de qual é o objetivo da pessoa estar ali, contexto, qual é o famoso output, né, da agenda. Então, ter essa consciência, né, de que é importante manter os ritos, manter a documentação atualizada, manter a visibilidade nos canais, é o que ajuda a gente nesse meio do caminho a tentar não sair do eixo ali e ser mergulhado pelo caos, né? Porque a gente sabe, como produteiras, né? Eu acredito aqui, se a gente tem ouvintes produteiros, eles
uma das maiores dores é a quantidade de agendas que a gente tem, né? Então, às vezes, sobra pouco tempo mesmo para a gente, de fato, documentar, atualizar os materiais, mas negligenciar isso é um ponto, assim, que é delicado, porque eu acho que a gente paga a conta depois, sabe? E aí, pra mim, resume, é comunicação, né? Isso tira do eixo a vida do produteiro, a vida do stakeholder, né? Então, aquele famoso, né? Que o óbvio precisa sempre ser dito, eu levo isso pra minha vida. Se eu pudesse, eu tatuava isso, porque muitas vezes a gente não fala o óbvio, e aí chega numa reunião, né, das milhares que a gente tem, e aí alguém faz uma pergunta. E aí, né, quando a gente tá com a câmera desligada, a gente fala, meu Deus, mas a gente já falou isso. E aí eu mesmo percebo, né, volta aí o locus interno, tá? Se tem alguém importante para esse projeto que ainda não sabe essa questão, é porque eu não fiz o meu papel aqui de fazer uma documentação, igual a Paulinha falou. Não dá pra gente ter preguiça de construir documentação, ainda mais agora, né, com tanta ferramenta de IA aí pra construir. Então eu, particularmente, já ligo ali as transcrições das agendas, faço uma ata, faço uma documentação. Então assim, às vezes não deu pra fazer no mesmo dia aquela ata, né, igual a Paulinha trouxe, mas tá, como que eu posso criar isso como uma rotina, né, de sempre procurar comunicar melhor minhas iniciativas. E a gente sabe, né, que mesmo fazendo tudo isso, ainda vai ter desalinhamentos, mas isso tudo, por quê? Porque a gente está construindo uma coisa complexa, gente. Não estamos fazendo coisas fáceis, né? Então é um trabalho complexo, de esforço cognitivo alto, né? Então essa falta de comunicação eu entendo como uma responsabilidade da pessoa de produto, né, de melhorar, de conectar, né? O que você vê assim no seu dia a dia? Quais são as melhores práticas que você faz, Paulinha, para manter essa comunicação sempre ativa ou num viés um pouco mais próximo, assim, né? De você às vezes chamar alguém que está mais distante do projeto para trocar uma ideia. Como que você cuida disso? Perfeito. Acho que esse ponto, né, que você comentou da comunicação e visibilidade, eles são essenciais. A parte de clareza, o que eu costumo fazer, assim, né? Sempre registrar as decisões. Então, a gente comentou aqui de manter os documentos atualizados, mas também postar nos canais, né? Com os stakeholders, com os times, quais foram os avanços da semana, possíveis bloqueios, né? Mostrar também o que está sendo feito e o que está parado, né? Eu pensei numa frase assim, acho que até coloquei na palestra, que é o caos ele se alimenta de suposições. Então, se não tem ninguém sabendo o que teu time está fazendo, vai haver o pressuposto que vocês estão parados, que as coisas não estão andando. Então, dar essa cadência, né, ter ali os ritos, né, as plannings, refinamentos, dailies, retros, tanto os ritos com o time, como os ritos com os stakeholders, para que você consiga ir mostrando ali dia a dia, né, semana a semana também, as evoluções do teu produto. E também você ter foco, né? Você conseguir, assim, garantir que você está dando nãos embasados, com contexto, entendendo ali que, olha, nem tudo cabe agora. É muito papel, como você bem falou, do PM, ele ser o guardião ali da comunicação, da clareza e também do foco, né? A gente precisa negociar as prioridades, né? Mostrar dados, tentar sempre trazer ali algum racional. Então, eu costumo muito usar e abusar de frameworks, mas sempre trazendo contexto, né? Que para mim o melhor framework que tem é contexto. Você realmente colocar ali o que faz sentido para o teu time, né? Para o teu produto, a nível de critério de priorização, para você conseguir de fato garantir que você vai estar atuando no que é a maior prioridade naquele momento, porque a gente sabe que tem muita oportunidade, né? O desafio é grande, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a gente precisa escolher as nossas batalhas. Então, ter essa clareza, né, e usar os frameworks e ritos com os times, eu acho que é o que acaba sustentando o dia a dia dos produtos de sucesso. E agora, né, você trazendo, eu lembro, sempre me perguntavam assim, gente, mas que frameworks são esses de documentação?
né? Como é que documenta, como é que comunica e tal. Eu tinha muito essa dúvida quando eu comecei na carreira de produto ali 5 anos atrás. Hoje eu vejo com muito mais clareza que às vezes não é nem um framework, né? É a gente sentar, passar ali o que evoluiu, o que não evoluiu, impedimentos, né? Você tem alguma estrutura que você segue ou você vai mais no freestyle? Como que você comunica geralmente? Sim. O freestyle não funciona muito pra mim. Eu gosto mais de ter pelo menos uma estrutura mínima. Claro que cada time, né, vai ter ali uma necessidade diferente. Mas, por exemplo, uma coisa que costuma funcionar bem pra mim, para visibilidade junto com os stakeholders, é a gente conseguir ter um quadro visual mesmo, seja no Miro ou até um slide, levar a reunião já com uma pauta pré-preenchida. Então, assim, me ajuda muito eu ter um, um Miro ou um slide dizendo assim, priorizações. O que a gente priorizou na semana anterior, sempre começando, né, revisitando isso, dando check ali no que foi, no que não foi, o que porventura transbordou para a semana atual, por que que transbordou, faz sentido a gente manter ou não, vamos deixar para outro momento. Sinalizar também combinados, então, durante a agenda ali, já preencher os combinados e responsáveis. Se tiver com prazo, melhor ainda, né, para a gente conseguir ali monitorar mesmo, mais no sentido de colaboração e deixar visível, né? Possíveis bloqueios também, o que está bloqueando, a gente precisa destravar alguma coisa, precisa falar com alguma área específica e deixar tudo bem ali registrado, para que na semana seguinte você consiga partir desse lugar, ver o que foi feito e depois começar a priorização da semana. Então, com o stakeholder, normalmente eu faço isso. Com o time, além, né, das cerimônias clássicas ali, normalmente com as lideranças, eu faço uma dinâmica ali que a gente chama de 2 by 2, basicamente um documento onde são endereçadas as pautas, então a gente coloca quais são os highlights da semana, né? O que teve de entrega, o que foi bom. Pontos de melhoria também, que a gente chama de lowlights, então qualquer ponto de atenção ali que a gente queira apoio. E bloqueios e pedidos de ajuda também, para a gente conseguir endereçar isso. Aí, normalmente, a gente coloca na pauta, antes da agenda. Durante a agenda, a gente abre 10 minutinhos ali para todo mundo ler, fazer comentários, que também fica uma coisa mais prática e dinâmica. A gente faz os comentários e o que, porventura, a gente não conseguir sanar nos comentários, aí a gente fala ali no síncrono. Então também ajuda nesse tempo de agenda, garantindo que a gente só vai discutir o que de fato a gente tem de mais importante para falar ali durante a agenda. Perfeito. Uma coisa que a Paulinha trouxe, gente, que queria deixar claro aqui é que o alinhamento ele não acontece só no síncrono, né? Ele acontece no assíncrono também. Então a gente manda documentações, manda os textão, né? Paulinha gosta de um textão, quem acompanha ela no LinkedIn sabe. Então a gente tem uma coisa que eu gosto muito, que é o One Page. Então, assim, vamos facilitar, né? Às vezes a gente vai ter aquele stakeholder preguiçoso ou atarefado, né? Que é melhor a gente pensar assim. Então eu crio geralmente para minhas iniciativas um one page, que eu coloco principalmente ali as etapas, os avanços, o que está travado, roadmap, né? Então às vezes a gente já tem um compromisso ali, e aí a gente deixar uma página de fácil acesso. Então, o que é o one page, né? A gente construir muita. Eu já vi o one page que tinha duas páginas, mas no geral o one page é uma página ali, geralmente no slide, né? Um PPT, que tem esses principais pontos que a Paulinha falou. Então, né, quem é o time, quem está envolvido, qual que são os prazos, qual que é o escopo, né, quais são os requisitos. Então, isso ajuda, né, a todo mundo a entender se o projeto está andando bem, que aí vai ficar tudo tranquilo, ou se o projeto, a nossa iniciativa não está andando bem. É isso que eu queria falar agora. A gente vai entrar num lado um pouco mais sombrio, né, que é quando o nosso produto, a nossa iniciativa não tá andando, ou a gente sente uma moral baixa no nosso time. Qual que é o seu movimento como pessoa de produto para reverter essa situação ou para colocar na mesa que as coisas não estão evoluindo? O que você faz? Boa, até agora a gente falou muito assim, né, de estrutura, de pontos ali que a gente pode estruturar para evitar, né, essa frustração, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que na vida real, muitas vezes, né,
o esforço acaba parecendo não suficiente. E eu costumo dizer que o maior desafio aqui é você não se tornar uma pessoa resistente, reativa, né? Tentar manter um pouquinho ali da energia do time também. Nesse ponto aqui, eu acho que a primeira coisa, assim, né, de forma bem prática, é você nomear o que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes a gente se cobra, né, achando que, enquanto PMs, por exemplo, a gente vai resolver o mundo, a gente vai resolver o problema de UX, o problema de dados, o problema de engenharia. E no final das contas, a gente precisa também de um time ali, né, para a coisa rodar. Então, é você também ter, primeiro, acho que esse autoacolhimento, de entender que muitas vezes é sobre contexto e não sobre incompetência sua, né? Um segundo ponto que eu acho importante é você retomar, assim, a lembrança do sentido. Então, uma amiga minha me disse uma frase que hoje em dia eu repito muito, que é, no fim do dia, muito entre aspas, é só trabalho. Por que entre aspas, né? Porque a gente sabe que a gente precisa pagar conta, né? A gente não é herdeiro. Mas no final, é importante você entender ali que beleza, você está tentando dar o seu melhor, né? Relembra o que está funcionando, o que você está ganhando com aquilo, não só financeiramente, mas assim, você está construindo repertório, você está criando networking, você está construindo seu portfólio mesmo. Então, tentar relembrar um pouco disso para atravessar por esses momentos que podem ser realmente ali de frustração, né? E mantendo sempre, para mim, acho que é o pilar mais difícil, assim, né? Mais desafiador, vamos dizer, que é manter os seus próprios rituais de equilíbrio, sabe? Se você não estiver bem, como que você vai dar o seu melhor, né? A gente às vezes esquece que cuidar da gente também é parte da entrega. Então, realmente, ter práticas ali, para mim funciona muito a questão de escrita, né? Eu tenho um diário que eu escrevo basicamente todos os dias de manhã. Eu faço uma prática que é a seguinte: eu vou escrevendo 3 páginas. E é escrevendo no fluxo do pensamento, colocando tudo ali para fora, que tá vindo na minha cabeça. E quem tentar isso, acredito que vai perceber que você sai mais leve, sabe? Parece que você põe para fora mesmo tudo que tá, te deixando angustiado. Isso já faz eu começar o dia com um pouco mais de ânimo, né? E tentar sempre pensar desse ponto de vista, assim, dos rituais de autocuidado. E aí cada pessoa vai ter o seu, né? Eu posso falar de alguns aqui que funcionam para mim, que são exercícios, né? Ter pausas no meio do dia, tentar não ficar ali no computador, né? Às vezes você tá com um problemão, você não vai conseguir resolver. Então, vai tomar um café, sabe? Chama alguém do time para tomar um cafezinho, vai dar uma volta, né? Quem trabalha de home office às vezes pode sair de casa um pouco, descer, ou até no escritório mesmo, dar uma volta ali no quarteirão, né? Foca nos teus hobbies também, tenha contato com a natureza, porque tudo isso ajuda a gente a ser profissionais melhores, né? Porque se a gente está bem, a gente também consegue cuidar mais da nossa entrega. Acho que são os pontos assim que eu destacaria nesse sentido. Uma coisa que eu gosto também é chamar a pessoa e perguntar como que eu posso te ajudar, né? Como pessoas de produtos, a gente tem nossas limitações. Se eu sou uma pessoa de design, eu tenho a limitação de design. Como product manager, eu vou ter minhas limitações. Mas assim, eu sempre me surpreendo com essa pergunta, como que eu posso te ajudar? Porque às vezes é uma conversa, né? Às vezes é definir melhor o caminho. Então, sempre com as minhas pessoas desenvolvedoras, eu sento e falo, tá, como que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa tá sofrendo com um prazo que é flexível. Ou às vezes com um escopo que a gente consegue reduzir e consegue mexer. Então, se a gente... essa síndrome de heroína aí que a Paulinha falou é muito frequente. Eu sofro muito com ela, assim, às vezes eu tô ali chorando no banho, né? Nessa prática de escrever aí, eu tô lá escrevendo, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Então, sentar, né? Já aconteceu comigo várias vezes de ter um bug em produção, eu ver meu time dev desesperado e eu perguntar, poxa, como que eu posso te ajudar? E aí nisso vem, será que você consegue fazer uma análise ali pra mim, abrir o New Relic pra mim, consultar qual que é o volume? Será que você consegue falar com fulano? Ou às vezes, sabe quando tá acontecendo uma outra iniciativa em andamento e a gente pode olhar para essa iniciativa, né? Então, oferecer ajuda muitas vezes é fundamental
comportamental, coisa que a gente não faz, né? Então, às vezes você vai chegar ali pro seu tech lead, perguntar, e aí, eu tô percebendo que isso tá acontecendo, né? Como que eu posso te ajudar? Existe algo que eu posso fazer por você, né? Acho que isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Perfeito, perfeito. Eu falei muito ali do viés do autocuidado, né? Da gente também se manter firme em meio ao caos, mas é importante também a gente ter esse olhar para o outro, né? Para o time. E aí você trouxe um exemplo assim que me lembrou justamente um momento desse, que a gente estava no meio do caos ali, a gente estava realmente com uma entrega super, super crítica para fazer, tinha várias dependências, tanto com o fornecedor quanto com outros times dentro ali da empresa, e a gente estava realmente no momento que a gente tinha vários desalinhamentos, né? Muitas reuniões que estavam acontecendo sem a gente ser envolvido, enfim. Literalmente eu chamei ali o tech lead para um cafezinho e falei, fulano, bora tomar um café? E aí eu já abri falando assim, olha, eu sei que tá caótico, eu sei que isso tá talvez na tua visão errado, tenho percebido, né? E aí a gente usa um pouco ali de empatia, né? De falar, olha, tenho te percebido, até um pouco reativo ou, né, um pouco para baixo. Primeiro você pergunta o que tá acontecendo. Acho que um ponto também que eu sempre gosto de perguntar, primeiro se tá acontecendo alguma coisa de fato até na vida pessoal que a pessoa, né, tenha sinta vontade ali para compartilhar, porque às vezes nem é sobre o trabalho, né? É um ente querido que está passando por algum problema, ou você algum problema de saúde, enfim. Tento checar ali se não pode ser algo nesse sentido. E não sendo, como não era o caso, era de fato um cansaço de projeto, de dia a dia, eu perguntei assim para ele, cara, como que eu posso te ajudar? Igual você falou. O que tá pegando para você? Assim, qual é o principal ponto? É as agendas? São as agendas atravessadas? É falta de documentação? Não tá legal a forma que a gente está recebendo as coisas. E aí a gente foi construindo juntos mesmo, né, um plano de ação. Ali, a gente saiu da agenda, a gente desabafou, mas também no final a gente pensou assim, não, beleza, falamos do que tá ruim, mas o que que tá na nossa mão? O que que a gente pode fazer aqui, se ajudar, para que melhore? E aí a gente saiu com algumas ações ali e a coisa conseguiu fluir melhor, sabe? Não, e às vezes a gente precisa só conversar, né? Falar sobre o caos ajuda muito. Eu gosto muito de escrever também. Então, quando a gente está conduzindo um projeto muito difícil, às vezes você abre uma conversa, abre um docs, abre um Miro e coloca lá, né? O que está incomodando. Recentemente eu toquei um rollout muito difícil de uma feature que pegava em várias squads, vários serviços. E aí a gente tava assim num ânimo meio exaltado, eu fui, peguei um docs mesmo e fui colocando pontos de dúvidas, pontos a definir, né? E aí foi surgindo. Então foi engraçado porque eu tinha muita coisa na minha cabeça e quando eu propus a gente fazer essa dinâmica simples ali de colocar no papel, eu vi que meus stakeholders também tinham um monte de coisa. E às vezes dúvidas que eram minhas eram dúvidas que já estavam, né, resolvidas na cabeça deles e o contrário também. Então, são pequenos ajustes ali na rotina que a gente vai, pelo menos, conversar sobre o caos, né? Então, essa questão de suposições que você falou é muito real, né? Então, a gente colocar o máximo de pingo nos is, garantir que todo mundo tá entendendo. E às vezes tá um caos mesmo, né? Às vezes tá horrível. E aí só pode reclamar mesmo, né? Você trouxe aqui pra gente tomar cuidado de não ter uma postura reclamona, reativa. Eu super levo isso muito em consideração. Então, às vezes, quando eu estou reativa, eu super falo com o meu time, ó, pode puxar minha orelha, pode me botar pro eixo, porque a gente não é perfeito, né? Então, às vezes, a gente vai estar num momento ruim, reclamando, já começa a daily reclamando, ou, às vezes, é um par seu que tá ali com essa atitude mais reclamona, mais reativa. E aí, como lá no início, né, a gente falou sobre criar uma confiança, criar um relacionamento verdadeiro, genuíno, a gente vai ter espaço para falar, ô Paulinho, eu tô sentindo você um pouco reativa. Tá acontecendo alguma coisa, né? Será que tem alguma coisa que a gente precisa definir melhor, né? Eu sou uma pessoa muito direta e no geral eu falo, olha, se você tá com algum problema comigo, me fala, né? Porque eu tô aqui para resolver, eu vou errar. Às vezes a gente é novo num contexto, novo numa iniciativa.
e se blindar, né, de erros e tal, não vai te ajudar no caos, né? É muito mais fácil a gente ter essa abertura. Sei que não é fácil, né, Paulinha? Às vezes a gente vai estar num time que não tem essa Sim, abertura, sim. mas abrir esse caminho é fundamental, né? Perfeito, perfeito. E você trouxe ali, acho que quando você falou que às vezes tá todo mundo com a mesma dúvida ou com o mesmo sentimento e fica o famoso elefante na sala, né? Ninguém fala sobre ele. Às vezes a gente que tem que puxar e às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu vou tentar o melhor quadro no Miro, a melhor dinâmica. No teu caso, resolveu um Google Docs. Você abriu ali, colocou os pontos, né? E já trouxe isso. Claro que a gente fala aqui no lugar de um discurso, como você falou. Nem sempre as coisas são tão bonitas assim, né? No sentido de você vai falar, a pessoa vai entender, vai ter abertura, cada pessoa tem um perfil, mas eu acho que são microações ali que você pode praticar no dia a dia, e por isso que, voltando lá no começo também, esse ponto de você marcar o one-on-ones, porque cada pessoa vai ter uma forma de lidar. Né? Com cada pessoa você talvez vai ter um tipo de comunicação, né? Tem pessoas que já funcionam melhor, de repente, por chat, não gostam muito de ficar Sim. marcando agenda. Tem gente que já prefere, ah, vamos marcar realmente uma agenda aqui, um cafezinho. Então, você vai pegando o tom de cada pessoa e vai personalizando também a forma que você vai conduzir a temática com aquela pessoa, né? Perfeito. Eu acho que lidar com o caos é entender que o caos ele é onipresente, né? Ele vai estar ali, a gente vai sofrer pressão externa e interna, né? Eu queria agora falar um pouquinho sobre essa pressão externa. Sabemos que provavelmente tem uma data, uma expectativa e vai vir, né, essa cobrança por resultado ali para o seu produto. Às vezes você ainda está num produto que está amadurecendo, né? Como que você lida, Paulinha, com essa cobrança e principalmente às vezes para blindar o seu time, ajudar a evoluir? Como que você cuida disso no dia a dia? Boa. Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, pontos que a gente foi falando aqui, né? Para não ser mais do mesmo, de visibilidade, de você manter consistência ali na sua comunicação e também, né, na clareza que você dá para os stakeholders. Mas aqui eu acho que um ponto também que é importante é você ser bem transparente. Então, assim, pensar em transparência e não ter o fator surpresa. Porque eu acredito que o que incomoda mais, quando a gente fala, por exemplo, de prazo, né? Muitas vezes não é você perder em si o prazo, é você demorar a dar a visibilidade sobre os riscos de você não atender aquele prazo. Então, se você mantém uma cadência, né, você mantém as pessoas informadas, né, visibilidade do andamento, teve um bloqueio, levanta a mão e fala, olha, travamos aqui por tais motivos, para a gente seguir, a gente precisa de tal coisa, o risco é não entregar na data X, mas já tem um plano de ação aqui, então também tentar sempre, né, para evitar, né, maiores conflitos, você realmente dar essa visibilidade e já tentar trazer um plano B. Já pensar ali, ter essa visão mais holística de, olha, não vai dar para a gente entregar nesse prazo, mas aqui já pensei num plano B, C, não sozinha. Eu acho que é importante também sempre envolver as pessoas do time para que você consiga criar uma narrativa sólida, né, enquanto times de tecnologia. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, se colocando numa posição assim de produto versus engenharia versus Aham. design versus negócio, e aí um reclamando do outro. A gente sabe que isso acontece. Mas no fim do dia, ninguém entrega nada sozinho. Então também divida o fardo. Aqui a gente está falando muito de como a gente pode, né, atravessar por esses momentos, mas eu acho que não atravessá-los sozinho, né, não colocar essa postura de eu tenho que resolver tudo e ir compartilhando também nos ajuda a conseguir avançar mesmo no dia a dia, sabe? E eu vejo que uma mudança assim exponencial é quando a gente aprende a dizer não, né?
Então a gente está sendo cobrado por um resultado, por uma iniciativa, e ao mesmo tempo vai ter um stakeholder pedindo algo novo, né? E assim, dificilmente a gente vai cuidar de só uma iniciativa, né? Geralmente vão estar ali rodando 2, 3. Como que a gente faz para dizer não? Às vezes a gente vai ter que dizer não para uma liderança. Eu já tive que dizer não para um CEO. Eu acho que eu fui dormir pensando nisso. Mas eu queria ouvir de você. Como que a gente faz para dizer não e para ter confiança nesse processo? Boa. Aqui eu consigo até trazer um exemplo que tá mais fresco assim, mas acho que começando pela tua pergunta do, do como dizer não, né? Eu demorei um tempo pra conseguir desapegar um pouco do sim, porque às vezes a gente tende, né? Nossa, quem tá pedindo é, né? O diretor, é uma pessoa e tal. Então eu evito já dizer o sim e o não de cara. Então acho que o primeiro ponto é você ser questionador. Não é você ser cri-cri, mas é você de fato entender o que está chegando para você, porque muitas vezes o pedido ele já vem com a solução, né? Então, o problema, né, já vem com a solução. Então, enquanto pessoas de produto, muito do nosso papel, para mim, é a gente conseguir dizer nãos bem embasados. E para a gente dizer nãos bem embasados, a gente precisa compreender o problema. Então, assim, já aconteceu comigo várias vezes de gastar tempo, energia, depois precisar, né, às vezes desfazer um combinado, porque você vê que realmente não fazia sentido, você vê que algum outro ponto era prioridade. Então, acho que assim, é você aprender a dizer não com cuidado e com contexto. Nesse exemplo que eu falei que eu consigo compartilhar, até um stakeholder ele brincou que eu tornei o dia dele mais difícil, mas depois ficou mais fácil. Porque ele chegou para mim já com isso, né? A gente precisa colocar um campo a mais aqui no formulário. Era basicamente isso. E aí ele já trazia, né, ali a solução. No final das contas, eu falei, não, deixa eu entender um pouco melhor. Aí a gente abriu ali, né, o sistema, enfim, o produto e alguns outros materiais que a gente tinha de fluxo e fomos mapeando ali ponto a ponto e vendo, olha, no final, se a gente colocar esse campo novo aqui, a gente não vai estar resolvendo o problema na causa raiz, porque o problema não era no momento em que a pessoa colocava as informações. O problema era anterior, era uma coisa ali de back-office, de atendimento, né? E no final do dia a gente não colocou o campo novo, não gastou a energia do time, eu não precisei nem... você falou de blindar, né? Em algum momento você falou de blindar o time. O time não vai ter tempo para ficar analisando e gerando estimativa de um monte de coisa que chega. Então, é importante a gente também garantir que quando chegue para o time, para ele estimar alguma coisa, já chegue assim, maduro, ou o mais maduro possível. Eu tenho um problema claro, ou uma necessidade clara, o objetivo é esse, vamos fazer por conta disso. Claro que vão existir cenários aqui, não sejamos inocentes, de top-down. Você vai ter. Você pode fazer tudo isso que eu tô falando. E aí, no final do dia, não, tem que fazer. Beleza, mas pelo menos eu fico com a minha consciência tranquila. De que eu tentei, né? Mostrei ali por A mais B, documento, né? Registro, tudo certinho do que eu fiz de análise, até para se, no futuro, realmente for visto que, por exemplo, nos comprometemos com uma entrega, eu dei visibilidade que ia atrasar um outro ponto ali do nosso roadmap. Ainda assim, foi pedido, não, vamos fazer. Beleza, registra, combinado com fulano de tal, no fórum tal, que a gente vai focar nisso aqui, mas aí a gente perde o capacity para essa outra iniciativa e essa outra iniciativa fica para a data X. Beleza, tá combinado. Então, acho que são 2 pontos, né? Você dizer não bem embasados e também saber que no final do dia pode acontecer de você precisar fazer, mas garantir que você documentou tudo para lá na frente não ter nenhum tipo de ruído. E o combinado não sai caro, né? Às vezes o top-down ele vai ser importante para o time, para dar uma diretriz. Às vezes ele vai ser horroroso, mas a gente vai continuar entregando e o principal, mantendo a unidade do time, né? Para continuar ali evoluindo e entregando os resultados. A gente falou aqui só dos dias de luta, né? Agora eu queria levar para os dias de glória, né? Quando a gente atinge os resultados, mexe ponteiro. Eu tive uma líder que me disse que eu tinha muita dificuldade de celebrar.
Então, às vezes eu entregava e já tava assim, tá bom, a próxima fase. E aí eu não dedicava um tempo nem sequer para celebrar minhas próprias conquistas, quanto levar isso pro time, né? Como que você vê, Paulinha? Como que a gente faz para, poxa, trazer reconhecimento e celebrar tudo que a gente está construindo? Boa. Aqui acho que é exatamente o que você falou. A gente tende, às vezes, a colocar uma funcionalidade nova em produção. A gente até comemora, mas comemora meia hora, daqui a pouco a gente está pensando na próxima, né? Com medo de ter bug em produção. Exatamente, nem acompanha o impacto do que a gente colocou ali. Então, acho que nesse ponto, o primeiro ponto que eu trago, na verdade, é sobre nesse momento você celebrar, claro, é legal, conquista, beleza, mas você também mostrar o processo, não só os resultados. Então, assim, compartilhar aprendizados ao longo do caminho, né? Dar visibilidade também, que às vezes, na verdade, muitas vezes o valor ele vai além da entrega, né? É você mostrar ali os bastidores também. Então, eu costumo, de forma prática, assim, tive uma grande entrega. Dou visibilidade, né, nos canais, nos fóruns que forem necessários, mas também eu falo assim, a narrativa, o contexto. Qual é a dor ou problema que a gente atuou, quais foram os desafios que a gente passou, o que a gente aprendeu e os resultados também, né? Mostrar ali, olha, de repente colocou algo em produção, você fala ali que colocou em produção, passado um tempo, dá um follow-up ali, se você usa o Slack, por exemplo, na thread, coloca ali, olha, passou X tempo, a gente teve adoção de X%, mexemos nesses ponteiros aqui. Vai também, né, celebrando as pequenas vitórias que vão acontecendo depois da grande vitória, né, que é você subir em produção. E o reconhecimento do time, né, acho que a gente já abordou aqui. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu gosto muito de reconhecer o esforço coletivo. Eu sempre coloco... assim, não coloco na primeira pessoa, né? Eu entreguei. Parece uma coisa boba, mas eu já vi gente fazendo isso, né? Então, eu coloco sempre, nós entregamos, marco as pessoas que contribuíram, né? Eu penso que a vitória, quando ela é compartilhada, ela dá um gás a mais ali para os próximos ciclos também, né? Pra gente celebrar juntos. Tento fazer esses ritos, então, numa retro, colocar uma dinâmica assim de celebração, de agradecimento. Então, bota fotinho ali de cada um do time e faz uma pergunta bem direta assim, o que você acha que essa pessoa mais contribuiu nesse processo aqui? Ou faça um elogio, um agradecimento, né? Para a pessoa realmente se sentir ali parte de um time, né, que está entregando algo junto. E por último, eu acho que é entender também que a vitória ela vai ser uma vírgulazinha ali, né? Ela não é um ponto final. Você vai passar por esses momentos que a gente comentou aqui de novo. Então, não é uma coisa linear, né? Você pode passar de vitória para frustração, você pode daqui a pouco estar empolgado de novo, daqui a pouco você está frustrado, aí daqui a pouco tem outra vitória. Então, por isso a analogia, né, ali da montanha-russa que você comentou, porque de fato não é linear, né? Então, acho que isso não acaba, né? Acho que você realmente só vai aprendendo a criar ferramentas para conseguir se segurar melhor e, nesse momento de vitória, celebrar. Porque o caos ele vai acabar voltando em algum momento. Exato. Às vezes a gente vai estar celebrando em uma iniciativa e a outra iniciativa vai estar caótica, né? Mas isso vai fazer com que a gente evolua, né? Eu gosto muito de agradecer as pessoas individualmente. Eu tive um par, Tech Lead, que ele foi muito especial para mim e ele me falou uma vez, Ingrid, por que você me agradece um monte de coisa? E aí ele falou, é minha obrigação. Eu falei, não é sua obrigação, né? Porque para mim, você ser uma pessoa parceira, você tá junto comigo, né? Isso eu valorizo, né? Não como Ingrid Product Manager, mas a Ingrid pessoa mesmo, né? Às vezes a pessoa ela dá um apoio além do esperado. E eu acho muito importante a gente agradecer pessoalmente, agradecer publicamente, né? Então, muitas vezes, aquele famoso, né? Quando você vai falar bem da pessoa, nas costas dela, né? Então, poxa, tem uma reunião, tem alguém que trabalha com fulano, fala, olha, fulano mandou muito bem, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, eu costumo muito fazer com as minhas pessoas devs, sabe aquele dev que te ajuda, tá ali no Slack, responde tudo rápido, te ajuda a encontrar um problema. No geral, eu levo esse elogio pra frente pra criar, né, esses bons relacionamentos aí.
Legal. Paulinha, você comentou um pouco do journaling, né, de escrever ali. Compartilha com a gente práticas, né, pessoais suas ou que você vê de pessoas próximas aí que funcionam ou que você estudou para ajudar a manter o equilíbrio, né? A gente falou aqui da montanha-russa, vai estar caótico, vai estar celebrando. O que você faz assim para ajudar nesse equilíbrio no dia a dia? Bom, acho que além ali da parte do diário, né, falando mais de práticas, assim, eu gosto muito de meditação, então é algo que, às vezes, 5 minutinhos do teu dia, né, no início do dia, ou tem muita gente que pensa que meditar é você ficar 100% sem pensar em nada, eu acho que a gente nem consegue, se alguém consegue, deve ser, assim, um monge, né, O Buda. a gente chegar a esse nível, né? Não é sobre não ter pensamento nenhum. É sobre deixar o pensamento vir e deixar ele embora. Então, quando eu tô ansiosa, né? Eu costumo muito fazer essas técnicas de respiração também. Então, tem uma técnica que eu costumo fazer antes de uma reunião difícil. Às vezes eu faço essa técnica, que é a respiração em uma narina só. Então, eu tampo uma das narinas e aí eu inspiro com uma e depois eu destampo, né? E expiro com a outra. Faço isso ali umas 10 vezes. Você percebe que o ritmo, né? A frequência cardíaca vai diminuindo, você vai ficando mais relaxado, né? Eu gosto muito de manter o meu ambiente de trabalho sempre organizado também. Colocar ali um difusor de aromas, né? Colocar um cheirinho gostoso. Tentar também, até no dia que a gente está gravando aqui o podcast, no dia anterior, a Ingrid gravou um vídeo pro Instagram, mostrando ela se arrumando, né, no dia a dia ali pro home office. Então, até isso eu acho que dá um gás, sabe? Às vezes você não trabalhar de pijama, você realmente se arrumar, colocar ali uma make levinha, se você for, né, uma pessoa que se identifica como mulher, ou como homem também, se quiser se maquiar. Mas eu acho que são essas práticas de autocuidado mesmo que nos ajudam, assim, a não ser sucumbido pelo caos, né? Gestão do tempo, né? Falando mais de práticas menos relacionadas à respiração, meditação, mas eu acho que a própria gestão do tempo é você entender que, olha, seu dia tem 24 horas, teu horário de trabalho normalmente ali são 8 horas. Faz uma gestão do seu tempo, foca no que é essencial, deixa os problemas que não derem para resolver hoje para o dia seguinte, né? Vai viver tua vida, vai fazer teus hobbies também, não fica só ali imerso no trabalho, porque senão a gente pifa mesmo. E a Paulinha falou, gente, no fim é só trabalho, né? A gente sabe que fechou o computador, os problemas deixam de existir, a gente não é médico, né? Não é enfermeiro, a gente não tá operando milagres aqui. Então, eu gosto muito de, às vezes, colocar o pé no chão também, né? Entender a nossa insignificância aqui e talvez esse problema dá para ser resolvido no dia seguinte. Entender que às vezes o outro não tá num dia bom. E aí, né, eu gosto muito de uma analogia que eu faço para relacionamentos amorosos, né? No relacionamento amoroso, não tem que um dá 50 e o outro dá 50. Não, às vezes a gente vai ter que dar 80, porque o outro tá no momento da vida que ele só dá 20. Isso no trabalho acontece, né? Então, às vezes tem um par meu que tá dando 30%, porque ele é uma pessoa que tá passando por uma dificuldade em casa, com algum ente querido, igual a Paulinha falou, e aí a gente vai ter que dedicar um pouco mais, né? Então, por isso aquela nossa introdução de início do projeto se faz tão presente e tão importante, né? Então, criar boas relações vai te ajudar a lidar com esse caos. E às vezes alguém vai falar, ô Paulinha, vai descansar? E amanhã a gente troca essa ideia, sabe? Já me aconteceu muito de estar extremamente pilhada e agitada. Acontece o contrário também, né? Às vezes você trabalha com alguém que é mais introspectiva, a pessoa tá muito quieta. Assim, tem coisa, esquentou demais, deixa pro dia seguinte, né? E aí transforma essa situação numa coisa muito menos importante quando a gente dorme, né? Eu gosto muito de pensar assim, às vezes a gente dorme, aquele problema que era gigante, né, passa a ser um probleminha. Então, somando aí a tudo que a Paulinha disse, eu acho que é muito entender esse contexto e aí realinhar aí os chakras. Eu adorei essa dica da respiração enquanto você tá falando, eu fui fazendo. Dá uma relaxada, né?
Total, eu nunca tinha feito. Eu sou do time que tem dificuldade de meditar. E um conselho para os acelerados como eu é fazer meditação no toque, né? Então eu gosto muito, assim. Às vezes você tá tomando banho, você vai, presta atenção, ou no sabonete. Ou uma coisa que eu faço muito é tocar as partes do meu corpo. Eu aprendi isso, né? E toco o pé, toco o joelho e tal. Por quê? Você não precisa só zerar ali seus pensamentos, né? Mas você tá se conectando com o que é físico. Porque essa é a realidade. O que a gente tem de verdade aqui é nosso corpinho, né? Então, eu gosto muito de, às vezes, toda noite numa reunião ali, eu tô doida pra comprar aquelas bolinhas, sabe? De estresse, anti-estresse, Sei, eu tô doida. eu Talvez tenho. num próximo episódio aí. Você tem? Tenho. Eu amo. Esqueci de falar da bolinha, verdade. Ela tá na gaveta, mas você me lembrou amanhã, acho que eu vou usar. Ah, então você tá tranquilo, não tá estressada. Temos aqui uma produtora que tá boa. Legal. Ó, estamos encaminhando pro fim aqui do episódio. Eu queria que você dissesse um conselho para o nosso ouvinte que tá no meio do caos. A pessoa não tá no momento da vitória, ela tá no momento do caos ali, fechou o notebook e veio ouvir o Produdiz aqui para ouvir a Paulinha falando. Que conselho que você daria? Olha, eu diria que, diante de tudo que a gente falou aqui, no final das contas, o primeiro passo é sobre você aceitar que você não vai conseguir controlar o caos, né? Eu acredito muito que você consiga entender o que ele tem para te ensinar, né? Então, assim, reflete, reveja as suas expectativas, a sua própria autocobrança, né? Voltando um pouquinho atrás, entende o contexto, veja se realmente é sobre você ou sobre o contexto. Peça ajuda, né? Não sofra sozinho. Como a gente falou, é um time multidisciplinar, você não tá ali para resolver a síndrome do herói, da heroína, né? Lembra que você não precisa carregar tudo sozinho e entende que nada vai ser linear, né? Por isso que a gente falou da metáfora da montanha-russa, né? Se você tiver clareza, um senso de propósito, mantiver o seu autocuidado em dia, dá para atravessar o caos sem perder tanto, assim, o teu brilho, sabe? Eu acho que isso acaba nos tornando não só PMs melhores, né? Mas pessoas melhores. Eu acho que o que diferencia as pessoas que né, conseguem atravessar melhor o caos não é sobre controlar o percurso, mas sim sobre você conseguir escolher como você atravessa cada curva desse percurso da melhor forma possível. Então, acho que esse é o ponto aqui, para fechar. Aí eu queria que você falasse aquela frase maravilhosa que você falou no final da sua palestra. Que não dá pra sair da montanha-russa, mas fala aí, porque ela me marcou, uai, eu queria até tatuar. Se eu pudesse sintetizar, né, na frase que a Ingrid comentou, que eu espero que esse encontro tenha te lembrado que não dá para sair da montanha-russa, mas dá para aprender a se segurar nela. Perfeito, é isso, gente. O caos vai vir as intrigas. A gente nem falou disso para não virar aqui um fofocalizando, mas vai ter intriga, vai ter as situações que muitas vezes você vai ficar pensando, sabe? Quando a gente fala uma coisa, a gente fica pensando ali no dia a dia. Mas é isso, dá pra gente aprender a se segurar. A Paulinha trouxe muitos pontos aqui de como que a gente, na prática ali, no dia a dia, né? Então, o ciclo emocional, ele é para ser tangível também, né? A gente sabe que as emoções são difíceis, muitas vezes, de explicar. Aquele ciclo de empolgação, o caos, a frustração, é difícil da gente tangibilizar, mas tem ferramentas, tem formas da gente estudar e aprender um pouco a lidar. Paulinha, é isso. Você tem mais alguma coisa que você queria dizer? Mais alguma recomendação? Você gostou, não gostou? Eu amei, né? Eu me senti assim num cafezinho, conversando com uma amiga de produto, que acho que desde o início, né, foi a nossa intenção aqui. Só agradecer mesmo pelo convite. Espero que os nossos ouvintes aí tenham se sentido da mesma forma. E dar um recadinho também aqui, quem quiser entrar em contato comigo, né, me achar ali nas redes sociais, é só pesquisar no LinkedIn, Paula Lotti, Lotti. E eu vou ficar muito feliz em me conectar com vocês,
Tô sempre postando conteúdo lá sobre produto, carreira, bastidores. Vai ser um prazer ter essa troca aí com todo mundo. Gente, a Paula é low profile, tá? Ela não está ali no Instagram, mas eu estou. Então, pra você que ficou até o final, vai lá, né? O nosso Instagram é @produdiz. Lá eu posto conteúdo sobre tudo. Não é um Instagram específico aqui do podcast, mas lá eu vou fazer as conexões futuras, próximos convidados, né? Então, segue a gente para continuar acompanhando os conteúdos. E muito obrigada, né? Espero ver você aí no próximo encontro. Eu